irmãos, eu quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus. Abra, por favor, a palavra de Deus comigo. Livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias. Capítulo de número 36. Jeremias, capítulo 36. Enquanto você localiza, eu quero agradecer de coração a Jesus por me permitir voltar pela terceira vez nessa casa, e é um privilégio poder servi-los aqui. Deus continue abençoando o pastor Alex. Ele me ensinou muito hoje e eu me sinto feliz. Fiquei com vontade de tomar a Bíblia dele e levar para casa. Meu Deus, é um seminário extraordinário. Deus abençoe, pastor Alex, sua vida, a vida da sua esposa, sua família, toda esta igreja. Nós temos, mesmo à distância, orado por vocês, e eu creio que esta igreja está caminhando para a maior colheita da história dela. Grandes milagres Deus ainda vai fazer. Deus abençoe todos os pastores, amigos que estão aqui. Estou muito feliz de rever pastor Jean, os pastores, colegas que estão aqui, pastora Regina, seu esposo, família. É muito bom revê-los. Pregar junto desse povo aqui diante deles não é fácil, não. A coisa fica bem estreita. Eu disse hoje ao pastor Alex que em alguns lugares a gente vai até ensina, mas aqui a gente só vem cooperar mesmo. É só cooperar. E eu me sinto feliz de estar diante de tantos príncipes, não é? E de tanta gente amada pelo céu, gente que tem negócio com Deus, compromissada com o reino e que inspiram a minha vida, não é? A gente tem recebido tantas palavras através desses instrumentos que o Senhor tem usado, e pela internet a gente é alcançado também. E eu quero glorificar a Jesus pela vida de todos vocês, desejando que Deus abençoe muito a vida e o ministério de cada um, que Ele traga um tempo extraordinário de milagre sobre vocês. Glória a Jesus. Que Deus abençoe a todos. Abra, por favor, a palavra de Deus comigo. Jeremias capítulo 36. Eu preciso não só dos seus ouvidos, eu preciso do seu coração, tá bom? Sua alma, seu espírito, sua vida totalmente entregue diante de Jesus, para que a gente possa compartilhar essa palavra de Deus ao seu coração. Eu tenho dito que a gente já vem cooperando no Brasil, ainda que a minha voz é uma voz pequena e silenciosa, até porque Deus me chamou mais para treinar obreiros e compartilhar ensinos dentro de sala de aula. Eu amo estar sentado com 20, 30 pessoas e gastar com elas 6, 7 horas estudando a palavra. E isso eu tenho feito durante os últimos 16, 17 anos da minha vida. Já há 20 anos que a gente vem pregando por esse país, aqui e ali, mas todas as vezes que Deus nos dá a oportunidade de estar diante de uma igreja como essa, eu sinto o testemunho do Espírito Santo que Deus está conduzindo a igreja que está assentada aqui para um novo nível, a igreja que está assentada aqui para uma nova dimensão. Existem coisas preparadas para a vida, para o coração e para a alma daqueles que estão desejosos de viver uma renovação, de viver uma mudança, de viver uma transformação. E eu sei que isso que o Senhor tem feito esses últimos anos, por onde a gente tem tido a oportunidade de estar, porque é um privilégio ser ouvido, é muito bom ser ouvido, mas tudo que o Senhor tem feito esses últimos anos, Ele tem deixado como sinal uma resposta ao meu coração e ao coração de algumas pessoas, porque Ele começa geralmente a levantar pessoas enquanto as coisas estão acontecendo na reunião. E eu acredito muito naquilo que o Senhor tem me dito esses últimos anos, porque as últimas pessoas que me ouviram, elas não ficaram mais na igreja que estavam. São pastores em Portugal, são pastores em outros lugares do mundo, e Deus me deu essa bênção, porque o meu ventre não é estéril. Meu ventre espiritual não é estéril. Eu nasci para gerar gente. Eu nasci para profetizar sobre dons, sobre vocações. E eu quero hoje à noite profetizar
sobre pessoas que estão aqui. Deus vai fazer uma revolução muito grande na sua história. Deus vai fazer algo muito grande. Eu recebi alguns testemunhos silenciosos de pessoas que me mandaram mensagem, não é, da última vez que a gente esteve aqui. E é muito bom saber que o Senhor está falando com gente. Eu quero que você esteja apenas com o seu coração e a sua alma aberta e deixe o Espírito do Senhor trabalhar na sua vida. Agora se abra e deixe que a palavra dele alcance você como ele sabe alcançar. Jeremias capítulo de número 36, versos 27 e 28, diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Jeremias depois que o rei queimara o rolo, e as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: Torna a tomar o rolo e escreve nele todas as palavras que estavam escritas antes no primeiro rolo que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. Torna a tomar o livro. Torna a tomar o rolo. Esta foi a ordem de Deus para Jeremias. Eu queria que você falasse isso comigo. Diga assim: torna a tomar o rolo. Mais uma vez, diga: torna a tomar o rolo. Eu tenho dialogado com muitas pessoas esses últimos meses, principalmente do mês de junho para cá. O grito que eu tenho ouvido das pessoas tem me deixado inquieto e tem me conduzido ao ambiente da oração com maior intensidade. E diferente de todos os anos que eu gastei na minha vida subindo monte, orando, estando em cavernas e lugares de oração, eu acabei percebendo que esses últimos meses Deus não tem me dado o direito de estar intercedendo por algo que seja do meu interesse pessoal. Ele tem me conduzido a orar por pessoas. Ele tem me conduzido a interceder e clamar por essas pessoas que têm conversado comigo. E a maior parte delas que tem conversado comigo tem expresso muitas vezes o desespero da sua alma, a inquietude do coração, o medo, a insegurança, o pânico. E algumas delas têm, na sua maior parte, me feito uma pergunta. E a pergunta que eu tenho ouvido da boca dessas pessoas é esta: como é que eu recomeço depois de todos os abalos que eu estou sofrendo? Algumas delas têm conversado comigo e têm dito para mim: eu sei que um dia Deus me chamou para começar, mas Deus nunca me disse que eu iria viver o que vivi, experimentar o que experimentei, perder o que perdi, ter arrancado o que foi arrancado. E no meio desse processo todo, Deus nunca me disse que eu ia precisar recomeçar. E a minha pergunta, pastor, é essa: como é que eu vou recomeçar depois de tudo que eu sofri, depois de tudo que eu vivi? E eu, na verdade, com muita sinceridade, tenho me silenciado diante dessas pessoas e tenho dito a elas: me dê um tempo para orar. E esses dias que eu estava orando, o Espírito do Senhor gritou ao meu ouvido, como Ele fala comigo do jeito dele. Ele disse: meu preto, eu quero que você anote isso aí, porque todas as pessoas, particularmente que eu chamei para começar, pensam que um dia em que a minha voz alcançou o coração delas para cumprirem um desígnio e realizarem aquilo que eu estabeleci, eu particularmente no dia que a chamei já não tinha tudo registrado. E ele me deu Isaías no capítulo 46, verso 9 e 10, e ele dizia, pastora Regina: eu sou o Senhor, não há semelhante a mim. Eu sou aquele que anuncia o fim quando ainda estou começando. E quando eu peguei esse versículo e comecei a marcar, ele dizia para mim: eu sei onde todas as coisas vão terminar. E é por isso que eu quero que você diga a todos estes que estão perguntando por onde vão recomeçar, que a única coisa que eles precisam fazer é juntar as poucas forças que têm e continuar de pé. Porque concluir o que foi começado não é com eles,
é comigo. E Ele tem dito à minha alma e ao meu coração: este é o tempo em que Ele vai tomar muita gente pelas mãos para levar até o lugar que Ele determinou para ser o lugar da sua chegada. Eu vou dizer mais uma vez, porque isso é profecia, e profecia tem que ser repetida muitas vezes para que a gente guarde. Deus me disse, me mandou liberar, inclusive esta noite aqui, que Ele só está esperando algumas pessoas juntarem as poucas forças que têm e continuarem de pé. Porque terminar o que foi começado não será com você, será com Ele. E Ele vai te conduzir por todos os caminhos e por todos os lugares que Ele estabeleceu no pensamento, na mente, no coração e na alma dele ao seu respeito. E eu te digo, as coisas que virão daqui para frente, depois de tudo que você passou, elas terão um sabor diferente na sua vida. Porque tudo que vem depois de desastres que acontecem na vida de homens e mulheres, o sabor é diferente. Você vive coisas enquanto não vive as tragédias que Deus permite. Mas todas as dores, todas as agonias, todos os processos que você já passou na sua vida mudarão seu olhar, seu sentimento, seu coração, sua alma. Eu vou continuar. Mudarão seu olhar, seu sentimento, seu coração, sua alma, principalmente a sua relação com aquilo que Deus empenhou como promessa para a sua história de vida. Então abra suas mãos e comece a pegar esta palavra para a sua vida, porque Deus não vai te deixar parado no tempo, Ele não vai te deixar perdido no tempo, Ele não vai te deixar sem sentido e sem direção no tempo. Eu vim profetizar para uma igreja que eu sei que crê, que vai viver um movimento de Deus diferente daqui para frente. E este movimento de Deus vai colocar velocidade nos pés de gente que está aqui, cuja alma e o coração necessita ser revestido de uma esperança. E Ele está plantando esta esperança porque Ele está te dizendo que o fim será melhor do que o começo. Os dias que virão, eu estou profetizando, pelo amor de Deus, levante essa mão e recebe. Os dias que virão trarão à sua vida a restauração, a restituição, o resgate de tudo aquilo que foi perdido. E eu vou profetizar mais: este é o ano da devolução de Deus na vida de gente que está aqui. O Senhor, eu repito, não te deixará sem direção, sem sentido, porque Ele vai tomar a sua mão, a sua vida, a sua casa, para uma nova construção depois de hoje. Eu não sei quem acredita, mas por 30 segundos, só quem crê pode abrir a boca e dar glória a Deus comigo nesta reunião. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus me mostra Jeremias. E Jeremias aqui no capítulo 36 está vivendo um momento pós-tragédia. E esse momento pós-tragédia no ministério de Jeremias é um dos momentos mais difíceis para a vida do profeta. E por que se torna um momento tão difícil, pastor? Porque na visão do profeta, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele realizou, tudo aquilo que ele trabalhou, tudo aquilo que ele profetizou, parece que está agora se perdendo no tempo. E isso acontece porque o próprio Jeremias decidiu ser o canal, o instrumento, o vaso que Deus particularmente precisava naqueles dias para ser a boca dele, para trazer corações que a Bíblia dá testemunho no capítulo 2 de Jeremias, que estavam distantes de Deus e que haviam trocado a glória de Deus por aquilo que não tinha nenhum proveito. E Jeremias, no meio disso tudo, coloca-se à disposição de Deus. E claro, ele não coloca-se à disposição quando aquilo que Deus tem com ele começa a ser revelado. Depois que Deus esclarece e não aceita nenhum dos argumentos do profeta, é a hora que ele decide se posicionar. Por quê? Porque ele entende que não tem escapatória. Jeremias, ele está simplesmente nesse momento
olhando para si mesmo e lembrando de tudo aquilo que ele decidiu colocar nas mãos de Deus para fazer. E agora, parece que no ponto mais alto da história, todas as coisas parecem que estão sendo quebradas, arrancadas, estão sendo despedaçadas. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jeremias está junto de um homem por nome de Baruque, e Baruque faz questão de registrar. Ele diz que Jeremias estava angustiado, entristecido. Por que ele está assim? Ele está assim porque ele está esperando uma ação daquele que é o Todo-Poderoso e que o havia chamado, para simplesmente entrar dentro dessa história e mostrar para aqueles que estão ali quem é o Deus que mandou Jeremias profetizar. Mas Jeremias tem uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque ele é um profeta cujo ministério está alicerçado em lágrima, em choro, em dor, em sofrimento e em maus tratos. E nesses momentos que ele viveu essas experiências, que eu diria que são bem tensas, Deus não aparece, Deus não se revela, Deus não se mostra, Deus não se apresenta. A única coisa que Deus faz é colocar fogo nos ossos do profeta. E ele começa a dizer, inclusive no capítulo de número 20, Deus, olha para mim, eu não vou falar mais em teu nome, não vou pregar mais. E Deus olha para o profeta e diz, eu vou acender algo em você, que todo esse sentimento de desistência será arrancado da sua vida a partir de agora, porque eu ainda não terminei com você. Parece que alguém está entendendo. Eu ainda não terminei com você toda a obra que eu tenho na história da sua vida. O profeta está vivendo esse momento e ele diz, eu quero parar, quero entregar, quero desistir, quero jogar tudo para o lado. Ele está fazendo isso porque ele sabe que aqueles que são alvos da sua profecia não estão correspondendo. E é nesse momento de agonia que ele começa a fazer uns pedidos estranhos para Deus. E esses pedidos estranhos, eu sei particularmente que não é tão comum ao coração de todos, mas ele faz um pedido. O capítulo de número 9 de Jeremias diz que o profeta gritou aos ouvidos de Deus dizendo assim, Deus, faz uma coisa por mim, me deixa mudar de casa. E Deus ouviu quando o profeta disse isso e olhou para ele e disse, você quer mudar para onde e por quê? Ele disse, eu não aguento mais ver o coração, a alma desse povo fora do teu plano. Me ajuda a mudar de casa. Eu quero sair daqui e quero mudar para outro lugar. E o profeta estava numa angústia tão profunda que ele diz para Deus assim, o senhor sabe onde eu quero morar? Deus diz, fala. E ele diz assim, me leva para um deserto. Quem em sã consciência pediria para habitar no deserto? Mas ele diz claramente, me leva para o deserto. O que ele estava dizendo é, me tira desse meio. Eu já não aguento a pressão que está aqui. Eu já não aguento as perseguições aqui. Eu já não aguento a indiferença de pessoas aqui. Eu já não aguento as dores que eu estou carregando aqui. Eu já não aguento todo esse processo que eu estou vivendo aqui. Me tira daqui e eu vou para o deserto. E lá no deserto eu vou ficar lá chorando, chorando, chorando e chorando, intercedendo pela filha do meu povo, porque eu sei que o que vem por aí vai ser algo destrutivo para a história de vida deles. E eu sei que o Senhor, que está com todos os processos estabelecidos, vai fazer alguma coisa muito forte para colocá-los dentro do teu prumo. Eu não quero estar aqui, me tira daqui. Deus olha para o profeta e diz, eu não posso te tirar daí, porque se eu te tirar, o lugar vai ficar vazio e vai sobrar a imundícia, a podridão e a maldade daqueles que querem dominar o território. E eles só não dominaram Jeremias, porque eu coloquei você como profeta neste lugar. E eu quero te dizer uma coisa, ainda que você está se sentindo abatido, pressionado e cansado, eu vou tomar a tua boca ainda muito nesta terra. Não sei quem está pegando, mas já estou profetizando esta noite.
Deus diz para ele: não vou te tirar daí, porque o lugar que eu estabeleci para você estar não é o lugar errado. Parece errado, porque você está sofrendo neste lugar. Parece ser o lugar errado, porque você está passando pelas dores e as maiores agonias da sua existência neste lugar. Mas hoje eu quero te dar uma palavra. Eu te plantei no lugar certo. Eu te fiz ser boca para o povo certo. Eu estabeleci você no caminho certo, e eu não vou deixar que nada silencie a sua voz. Ouça-me, por mais que você queira, você não vai mudar. Por mais que você queira, não vai sair. A viagem que você fará para uma experiência gloriosa, e voltará para contar que o seu Deus ainda honra os homens que Ele chama e as mulheres que Ele chama nesta terra. Mas eu vim dizer a alguém aqui que até está com o sentimento de desistir, de parar, de jogar tudo para o lado, e está querendo abandonar todo o plano e propósito de Deus para a sua vida. Assim diz o Senhor: onde eu te coloquei para me representar. Onde eu te coloquei para ser a minha voz. Onde eu te coloquei para honrar o meu nome. E ninguém vai te tirar do lugar. Tu vais ficar, vais permanecer, e eu vou fazer com que o meu nome seja glorificado através de você. Tem alguém que começou a pegar. Olhe para alguém do seu lado e libere essa palavra para essa pessoa com muito carinho. Diga para ela: Deus não vai deixar o teu lugar vazio. Foi Deus quem escolheu você para estar aonde está. E Ele que escolheu sabe que nesse trajeto da sua vida você tem vivido essas angústias e esses desejos de desistência e essa vontade de parar. Agora olhe, por que Deus não deixa isso acontecer? Deus não deixa, porque quando Ele olha para Jeremias, vivendo esse momento aqui no capítulo de número 36, e é um momento tenso. Alguém olhou para Jeremias e disse assim, disse a Baruque assim: avise a Jeremias que junto com você desapareçam daqui, senão vocês morrem. Por que Deus não deixa o profeta parar diante da pressão, diante das dificuldades e da perseguição? Por que Deus não deixa o profeta simplesmente entregar as armas, jogar tudo para o ar e desistir de tudo? Ele não deixa, porque Deus sabe que a vida de Jeremias está alicerçada em três coisas. A primeira, uma escolha que não é dele. Vou dizer de novo de forma clara e objetiva: uma escolha que não é dele. Essa escolha que não é dele se deu quando ele tinha de 22 a 24 anos de idade. Ele, sendo filho de sacerdote, sabia qual era o destino que estava traçado para a sua vida. Mas no momento em que tudo estava correndo na direção daquilo que o pai de Jeremias ou a família dele sonhou para ele, Deus intervém no processo e diz a ele: a minha palavra para você é esta: antes que tu fostes formado, antes que tu fostes gerado, antes que tu fostes estabelecido no ventre da tua mãe, eu, o Senhor. Pensei que você ia dar glória a Deus, eu vou continuar. Antes que você fosse formado, antes que você fosse gerado, eu, o Senhor, já havia escolhido você para uma grande obra nesta terra. Ele para, ouve aquilo, respira e diz: como é? Papai sonhou coisas para mim, mamãe sonhou coisas para mim, minha família projetou coisas para o meu futuro, e agora o Senhor aparece no meio da estrada da minha vida e vem com essa de que me escolheu antes. É isso aí. E o Senhor me escolheu aonde? Ele diz: no meu secreto conselho, Jeremias, que só é citado com maior
manifestação de Deus ali no livro de Jó, no capítulo 15, versos 7 a 9. Ele diz assim: foi no meu secreto conselho que nós te estabelecemos, antes que você pensasse em ser o que é, antes que você decidisse alguma coisa, na reunião do meu secreto conselho, eu já havia estabelecido como você seria, de que jeito seria, que projeto seria estabelecido na sua vida. Vou continuar. Muito antes das pessoas que machucaram você cruzarem o teu caminho, antes, eu vou continuar, muito antes daquela decepção, muito antes da frustração, muito antes daquela ferida que foi aberta, muito antes das dores que provocaram em você, muito antes de todas as amarguras e tristezas que você já experienciou na sua vida, muito antes de tudo isto, o Senhor te diz: eu já havia feito 3 coisas com você. Primeiro, escolhido, separado, ungido, e te destinei para as nações da terra como profeta. Argumento natural: mas quem sou eu para o Senhor fazer isso comigo? Se particularmente dentro de mim eu sei que eu sou uma criança com 22 para 24 anos de idade, dizendo que era uma criança. Deus ouviu aquilo e disse: não digas que és uma criança. Eu entendo o que você está dizendo, porque todo profeta, para ser profeta, precisava passar pela escola dos profetas. Você não passou por lá. E eu entendo que quando você diz que é uma criança e não sabe falar, você não fala, simplesmente porque você não teve a oportunidade de estudar por aquele caminho como todo mundo. Mas eu tenho uma palavra para lhe dar, porque a escolha não é sua, a escolha é minha. E quando a escolha é minha, deixe-me lhe esclarecer: todos aqueles que eu chamo para ser profeta passam na escola de profeta e precisam do seu esboço e da sua cartilha para profetizar. Com você, Jeremias, vai ser diferente. Como a escolha é minha, eu colocarei as minhas palavras na tua boca e você vai profetizar nesta terra. É por isso que há gente que é diferente nesse mundo. São pessoas estranhas. Se você particularmente me perguntar como é que eu não uso esboço e tenho 16 mil esboços na minha cabeça, eu não sei. Como é que você carrega as habilidades que você tem, os dons que você tem? Eu só tenho uma explicação: a escolha não é sua. É por isso que você não pode ficar nesta reunião me olhando, porque a formação que você tem, você não alcançou na faculdade. Você foi destinado para isso, entende? Você foi separado, escolhido, marcado para ser o que é, e vai muito mais longe do que aquilo que você imagina. Pegue esta profecia: foi Deus quem te escolheu para isto. Levante a sua mão comigo, por favor. Você acredita nessa palavra na sua vida? Então pegue ela para a sua existência, porque toda depressão só chega aonde não há certezas de quem foi a escolha. Quando eu entendo que foi eu que decidi, a agonia vem, o medo vem, a insegurança vem, o tormento é grande. Mas quando eu olho e digo: a escolha não é minha, sei que serei provido. A escolha não é minha, sei que serei cuidado. A escolha não é minha, sei que serei protegido. Eu vou continuar até você melhorar, o glória a Deus. A escolha não é minha, sei que serei guardado. A escolha não é minha, sei que serei livre. A escolha não é minha, sei que terei o aval de Deus para as coisas que eu estou sonhando nele. A escolha não é minha, é dele. Se a escolha é dele, você não vai temer as resistências. Você vai simplesmente se mover a partir daquilo que ele diz. E olha o que ele está colocando para você. Primeiro, sabe por que eu não vou deixar você parar? E porque eu não quero que você desista e não vou deixar desistir? Porque a escolha não é sua.
a escolha é dele. Segundo, Deus olha para Jeremias e diz: sabe por que você não vai parar? Porque a sua história não é uma história de arrogância e de indiferença. Desde que eu te chamei, eu percebo em você sensibilidade. Isso é muito sério. É mais sério do que ver um filme de romance e chorar. É muito mais sério. Estou falando de sensibilidade espiritual. Se você pegar o capítulo 2 de Jeremias e você tem sensibilidade, você chora. Porque Deus vai desabafar com o profeta. Para ouvir o desabafo de Deus, tem que ter um coração muito rendido. Deus chegou para Jeremias e disse assim: me diga que injustiça acharam em mim. Você imagina o que é o Deus onisciente, onipresente, onipotente, chamando um profeta que alguém olhava e dizia: não considero, e dizer para ele assim: dá para me ouvir? Me explica o que mal fiz eu. Deus perguntando. E o profeta olhando, dizendo: Deus, é que eles são ruins mesmo. Mas o amor que o Senhor tem por eles é tão grande, que já que eles não querem te ouvir, fala que eu ouço. Sensibilidade que sai do capítulo de número 1 até os últimos dias de Jeremias. É tão preciosa ela que quando Deus olhou para ele, disse assim: o que é que você está vendo? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Explica. Consegues entender isso, Jeremias? Não. Deus diz para ele: vistes bem, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E eu te digo que hoje eu te estabeleço, porque a tua sensibilidade abriu um caminho, Jeremias, de fortaleza na sua vida sem igual. Porque você vai passar por coisas chorando, mas de pé. Eu vou dizer de novo: você vai passar por situações nessa vida doídas, chorando, mas de pé. E se você olhar o capítulo de número 38, quando ele está no fundo do poço, a maior parte dos historiadores diz que Jeremias estava lá no fundo do poço, atolado na lama, diz que estava até o pescoço. E eles dizem que Jeremias faz o que era comum para qualquer um fazer em dias de dificuldade. E o que é que ele fez, pastor? Os historiadores dizem que Jeremias cantava. Atolado na lama. Você não entendeu, eu vou dizer de novo. Atolado na lama e cantando. Só que olhe para mim. Deus é sensibilidade. Só que em terceiro lugar, Deus não vai deixar Jeremias parar. Por quê? Não vai deixá-lo sumir nem desaparecer. Por quê? Porque Deus sabe que a história de Jeremias, ela ainda, olha para mim, iria muito longe. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui no capítulo 36, Jeremias está sendo odiado. Olhe bem para mim, tá? Essa parte precisa que você pegue. Jeremias está sendo odiado. Ele está sendo alvo de muito ódio, muita raiva. Inclusive ele entrou para profetizar. Se você pegar o capítulo 26, 27, 28, 29, 30 até o 36, ele entrou para profetizar. Deus disse: coloca uma canga no pescoço e vai profetizar. E ele foi. Quando chegou lá, alguém deu um murro no rosto dele, bateram na boca. Jeremias leva uma pancada daquela e sente que o negócio para ele está estreitando, porque está chegando o tempo em que Deus estabeleceu para levar os filhos de Judá para dentro do cativeiro babilônico. A panela que Jeremias viu no capítulo 19 já estava virada e a ação de Deus já era grande.
Só que Deus estava dando ao povo a chance de se render ao que ele queria, mas eles não queriam. E nesse momento que eles não querem, Jeremias não deixa de falar. Ele continua pregando. Só que na medida que ele vai dizendo: Deus quer de vocês um posicionamento, obedeçam, o choque é muito grande. Porque do outro lado aparecem alguns profetas dizendo: o Senhor não fala na boca dele, não, fala na minha. Jeremias disse: ele fala na tua, vai se cumprir. Agora, se não se cumprir, você morre. Mas na minha eu sei que Deus está falando. Convicção terrível. Só que ele chega nesse ponto do capítulo 36 e diz a Baruque: Baruque, vem cá. O que é que o Senhor quer, Jeremias? Tu és o meu parceiro de viagem há muito tempo. Tu és o meu amigo das dores. Tu és o meu companheiro das lágrimas. Tu és o meu amigo das lutas. Faz uma coisa. O que é que o Senhor quer que eu faça, Jeremias? Olha, hoje eu estou sabendo que o povo do jejum se reuniu na praça. E quem é do jejum entende a história de quem tem história. Vai lá. Pega o livro e a profecia que eu liberei e lê todo o livro para eles. Baruque pegou. Ei, foi lá na praça. Assim diz o Senhor ao seu profeta Jeremias. E começou a ler. Tudo que ele vai lendo, ele não pode ler apenas parte da profecia apontando para a Babilônia. Ele tem que começar na chamada de Jeremias até esse momento. Baruque vai lendo. Gente, custa tempo. Só que o povo do jejum gosta da palavra, ficou todo mundo ligado. Foi passando. E ele lendo. Quando o Baruque terminou de ler, que fechou. Claro que eu estou dizendo fechou, mas era um rolo. Ó. Na hora que ele fez isso, a Bíblia diz que alguém saiu dali e foi lá dentro do ambiente do palácio e disse assim: acabaram de ler a história de Jeremias e a profecia dele lá na praça. De repente vem um e diz assim: eu vou lá. Foi até lá. Disse: manda chamar Baruque aí. Baruque, vem cá. Cadê o rolo? Ele disse: está aqui. Faz uma coisa, vem aqui no canto. Não pode ser na frente deles não. Lê para mim. Aí reuniu um grupo de príncipes, a Bíblia diz, e começaram a ouvir a história de Jeremias e a história das profecias. O capítulo 36 registra tudo isso. Diz que quando eles começaram a ouvir aquilo, eles começaram a tremer, porque olharam e disseram assim: ô Baruque, se o rei ouvir isso aí, Baruque, se o rei ouvir isto aí, vai morrer você e vai morrer Jeremias. Faz o seguinte: me dá o livro, foge com o profeta, que eu vou ver como é que eu faço para trazer isso aos ouvidos do rei. Até aí estava tudo bem. Só que eles pegam o rolo, colocam num lugar e ele entra na presença do rei e diz: rei, o senhor precisa ouvir algo que eu ouvi. O que é que você ouviu? Eu ouvi algo que saiu da boca de um profeta. Eu vou já lhe dizendo o nome dele. O senhor conhece Jeremias? O rei disse: conheço. Ele disse: olha, o rolo do livro do profeta acabou de ser lido na praça e acabou de ser lido para príncipes. Só está faltando ser lido diante do rei. Parecia uma honra, não é? Crescente na vida de Jeremias, mas não era. O rei olhou e disse: vai buscar o livro. Quando alguém chegou, preste atenção nisso, trouxeram o livro e foram ler este livro diante do rei. Quando começaram a ler, ó, ele foi desenrolando, olha para mim, foi desenrolando o rolo. Desenrolando o rolo. Vou dizer de novo, foi desenrolando o rolo. Na medida que ele foi desenrolando o rolo, o texto diz que o rei ficou irado, logo na primeira página da leitura. E na medida que ele foi lendo as colunas, era um rolo, ele foi lendo. Diz que a cada 4 colunas
O rei pegava uma faca de pedra, rasgava o livro. Lê mais. E ele lia 4 páginas. Rasgava o livro. Ele lia 4 páginas. Rasgava o livro. O rei olhou e disse: essa história não acaba não? Que eu já cortei tanto e ainda continua. Tem alguém que está pegando, eu vou dizer de novo, vou dizer mais uma vez para você pegar. Ó, a cada 4 páginas, rasgava. A cada 4 páginas, rasgava. A cada 4 páginas, rasgava. Ele olhou e disse assim: peraí. Isso não termina não. Eu corto e continua. Vou dizer de novo, eu corto e continua. Que eu já cortei tanto e a história ainda tem mais. Ele diz: porque a história de Jeremias é longa, o senhor não sabe os caminhos que ele passou, as promessas que Deus fez, as coisas que Deus liberou. Então o rei olhou e disse assim: eu já sei o que fazer. Se cortando não acaba a história, só tem um jeito de pará-la: vou queimá-la. Pegou a história de Jeremias todinha, com profecia e tudo, jogou no fogo e queimou a história. Quando os homens viram isso, alguém correu: Baruque, diz a Jeremias que jogaram a história dele no fogo, que jogaram as profecias dele na fogueira, que jogaram a história dele dentro do fogo. E tem mais, a situação é feia, porque não vai sobrar nada da história de Jeremias. É por isso que eu disse que é o pior momento do profeta, porque ninguém quer ter a sua história cortada nem queimada. Mas Deus me trouxe aqui para falar, inclusive a famílias que estão aqui, porque tem muita gente aqui que está diante de pessoas e lidando com pessoas que a cada 4 páginas da sua história vem um corte. A cada 4, a família tenta se levantar, o casal tenta se levantar, a pessoa tenta se reerguer, ela tenta fazer, ela tenta adorar, ela tenta caminhar, mas todas as vezes que vai caminhar, alguém furioso vem e diz assim: eu não gostei dessa história, eu não estou feliz com esta história, eu não me sinto bem com esta história, eu vou queimar esta história, eu vou cortar esta história, eu vou anular a força desta história. E tem muita gente que chegou aqui, e eu sei que tem muitos que não conseguem numa noite como essa ter uma reação de adoração mais forte, ainda que a gente queira, porque são pessoas que a história já foi ou cortada ou foi queimada. Só que o que alguém não sabia é que Deus, desde o início da tua vida, já tinha determinado que a história ia muito longe ainda. Eu não sei quem está recebendo, mas eu vou profetizar, porque tem gente que está aqui cuja história, pastora Regina, foi cortada. Tem gente que está dizendo: eu sonhei com aquilo, eu desejei aquilo, eu projetei aquilo, eu planejei aquilo, mas as coisas surgiram do meu controle e vieram os cortes nas páginas da minha vida. Como se não bastasse, no meio da pressão que eu estava, jogaram no fogo, tiraram a minha alegria, tiraram a minha força, tiraram o prazer da minha alma. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: podem ter jogado no fogo, mas a promessa ainda está de pé. Quem pode levantar esta mão com autoridade aqui? Levante a sua mão e diga: eu já vivi os meus cortes na vida. Fale alto, mas fala bem alto, diga: eu já vivi os meus cortes na vida. A cada 4 páginas veio um corte. Sonhos, fale alto, diga sonhos, mas diga com coragem, diga sonhos se perderam. Coisas valiosas foram sepultadas. Diga: esperanças que eu tinha foram frustradas. Cortes e fogo. Eu fui vivendo tantas coisas na minha vida, e eu sei que você também, que muitas vezes eu olhei para um lado, olhei para o outro e dizia: Deus, será que eu aguento? E Deus dizia: ei, fica em paz, fica em paz. Eu vou dizer para alguém aqui: fica em paz,
Fica em paz. Eu vou profetizar de novo. Fica em paz, porque o próprio Deus é quem permitiu alguém tocar, alguém mexer, porque não mexeria se Deus não quisesse deixar. Mas Deus deixou para te dizer: deixa eles cortarem, deixa eles queimarem. Quanto mais queimam, mais eu projeto novas coisas para você. Eu vim esta noite liberar uma palavra de Deus para gente que chegou aqui dizendo: não vou continuar. Vai. Não vou prosseguir. Vai. Não vou aguentar. Vai. E sabe por que você vai? Porque quem escreveu esta história não foi rei humano. Não foram aqueles que te vendem, os que te apedrejam, os que quiseram na estrada da tua vida te matar, os que quiseram dificultar o prosseguimento da tua chamada e dos teus sonhos. Quem escreveu esta história longa na tua vida foi Deus. E eu quero dizer a você hoje, olha para mim, tentando, ó. Eu vou me levantar, pastor. O senhor acredita, pastor, que eu vou sair dessa? Vai. Pastor, o senhor acredita? E vai. Eu vou começar a orar de novo, pastor. Eu vou começar a ler a Bíblia de novo. Pastor, eu vou começar a mergulhar. E na medida que vai, de repente, lá vem o corte. Corte, corte, corte. Se a gente fosse falar dos homens que viveram cortes, a gente não saía daqui hoje. Muitos cortes na chamada. Entende por que a gente tinha que conversar hoje sobre ministério? Para Deus confirmar o que Ele me deu para pregar hoje à noite aqui. Porque eu estava dizendo: Deus, o Senhor vai falar de chamada? E Deus dizia: sim, Jefferson. Porque tem muita gente que chegou ali que a história quase para. Porque tem famílias ali que já viveram cortes pesados e profundos. Ou você acha que a mulher que está aí escreveu na história dela que ela viveria um divórcio? Claro que não. Você acha que esse homem escreveu na história dele que ele viveria um divórcio na vida? Claro que não. A gente ora pela família, luta pela família, mas eu sei que tem situações e situações. E há situações, às vezes, que não dá para reverter. São os cortes do caminho. O problema de tudo isso é que tem gente que pega você nesses cortes que a vida te dá. Ei, te joga no fogo. Olha para mim, te joga no fogo. Te joga no fogo. Te joga no fogo. E você tenta reagir, não consegue. Tenta se levantar, não consegue. Mas eu vim trazer uma palavra de Deus para você hoje. E quero falar essa noite como um profeta de Deus. A voz de Deus veio a Jeremias. E parece que eu estou ouvindo Deus dizendo assim: por que está chorando? Você consegue ouvir o grito do profeta? Cortaram as minhas páginas, queimaram a minha história. É tão difícil para a gente ouvir isso. Imagine ele que estava vivendo. Por que você está chorando, Jeremias? O senhor não sabe. Cortaram minhas páginas. Eu estava animado, eu estava motivado, eu estava sonhando, eu estava indo longe e cortaram. Queimaram meus sonhos. Lançaram coisas dentro da fornalha que só o Senhor sabe. Como foi difícil para mim estar aqui ainda depois daquilo tudo. Deus vem até ele e, em vez de fazer isso, pastor Alex, abraçá-lo e dizer para ele: meu profeta, fique em paz, fique tranquilo, deita aí e dorme.
a voz de Deus no verso 27 e 28 vem e diz assim: Jeremias, eu não vim aqui para mimar ninguém, porque profeta, homem e mulher que tem promessa sofre mesmo. Mas eu vou te dizer uma coisa: pela tua história eu sei, tu não vais aceitar que a tua história fique no fogo, vai? E o que é que o Senhor quer que eu faça? Não sei quem vai pegar, mas eu estou pegando tudo aqui. A voz de Deus brada e diz assim: toma outro rolo e faça o que com ele? Deus diz: reescreve a tua história, Jeremias. A questão é: mas se eles vão deixar? Não tem problema com eles. Quem está te mandando se levantar para reescrever é aquele que te chamou desde o ventre da tua mãe. E aquele que te chamou não vai te deixar assim. É por isso que ele te colocou nesta cadeira aí hoje. É por isso que ele me fez sair e não conseguir dormir a madrugada toda orando por você. É por isso que ele me trouxe na viagem, mexendo com a minha alma e dizendo ao meu coração: vou reescrever a história. E eu quero profetizar para quem crê: Deus vai colocar um novo rolo na tua mão. A ordem é: toma o livro, toma o livro, toma o livro. Fique com as mãos abertas por um minuto, porque eu estou recebendo uma profecia aqui. Toma o livro e reescreve a história. Eu começo aonde? Na parte que queimaram. Deus diz: não, volta ao começo e lembra quem fez a escolha. Eu começo aonde? Na parte que cortaram. Deus diz: não, volta ao começo e lembra as promessas que eu te fiz. Eu começo aonde? No meio da tragédia. Deus diz: não, volta ao começo e lembra a minha marca na tua vida. Escreve a história de novo. Fique com as mãos abertas. Curve sua cabeça com a mão levantada. Tem algo de Deus entrando aqui nessa casa agora. Vá abrindo a boca e glorificando a Deus aonde você está. Tu nasce, porque eu não desisti. Anudiasse me move anacando maiena, ao ienar erga-se-me. Eu não desisti e não vou te deixar desistir. A história continua. Estou colocando um novo caminho diante dos teus pais. Estou liberando a tua vida para um tempo de crescimento como nunca. Recebe hoje o que estou liberando sobre a tua vida, porque apraz a mim honrar o meu nome na tua história, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou esperar você dar glória a Deus na reunião. Tem algo de Deus entrando aqui dentro dessa casa. Quem tiver ligado aí vai pegar. Tem algo de Deus entrando nesta reunião. Foi Deus quem nos trouxe aqui. E eu disse: meu ventre não é estéril. Tem profetas se levantando de novo aqui. Tem profetisas se levantando de novo.
recebendo palavras de Deus esta noite. Abra suas mãos e vá sentindo a glória do Senhor. Eu vou entrar no mistério de Deus aqui. Eita, se eu fosse você, eu vinha comigo dando glória a Deus, porque é sério. Eu vou entrar nesse mistério aqui. Quem tiver ligado vai pegar aí agora. Recebe agora sobre a tua vida a força que a tua alma precisa. Recebe, porque eu sou vida, eu sou vida, eu sou vida dentro da tua vida. Tem algo entrando aqui na casa, quem está ligado vai recebendo. A bateria vem comigo. Quem tiver ligado vai pegar, porque a unção já chegou. Entra neste mecalacite. Escreve a história. Fica de pé para adorar e recebe. A história vai recomeçar. Novidades Deus vai acrescentar. Eu estou ouvindo o gemido da alma de gente aqui. História queimada, família queimada, projetos assassinados por gente que nunca passou pelo caminho que tu passastes. Mas chegou a hora de Deus. Vai, anicandona. Abre as tuas mãos, filha, porque eu te ouvi cantar hoje, mas eu sei como tua alma está. Diante da pressão, eu sei. Estou a trabalhar nesse negócio, estou a fazer o meu propósito acontecer aí. Estou abrindo novos caminhos, criando novas oportunidades. Estou mudando a situação. Neste que move canda novenarake emanagamonarake amanuti comanastere novanai. Estou a liberar os teus pés para avançar, porque algo era para te impedir, mas eu cheguei e vou te usar. Na cada coma é que me coma no me querer. Eu quero. Eita, tá descendo aqui, eu vou entregar. Alaminei, ó, fara da gás. Mal e canda suntio, neriarias. Ai, é mio paz. Coloque as suas mãos abertas aqui.
porque estas mãos que conheceram o que é teste de Deus na terra não voltarão a passar por aqueles vales antigos. Eu sou o que cuido de ti, e eu já liberei uma palavra e confirmo hoje, porque eu vou eu vou acelerar este negócio aí, porque eu tenho pressa, eu tenho pressa, eu tenho pressa, eu tenho pressa de ti que me bananuncié, te fazer voar. Eu disse que vou fazer voar mais alto neste calabe a mim, e me anda gadagadagando e maradagas. Vou te surpreender por estes dias, porque no meio do caos eu estou a desfazer tudo e estou a construir um grande remudiosnia na tua história. Que eu faço? Vou colocar a estrutura de pé, porque eu sou o Senhor da tua vida. Hoje eu estou te dizendo, tu não vais ficar envergonhada. Pega a minha promessa, porque apraz a mim honrar o meu nome na tua vida. Recebe este refrigério, porque tudo que apertou a tua garganta e a tua alma até agora cai por terra e prevalece agora sobre ti a minha unção de... Quem está ligado da glória neste caminho nasce-me. Eu estou sentindo a glória de Deus. Se você está sentindo também, com a mão levantada para o céu, levante a mão. Se abra, porque a sua história vai recomeçar a partir de hoje. Se você pudesse ver a nuvem que eu estou vendo aqui neste lugar, há uma glória de Deus levantando quem tem chamada hoje. Eu vou lhe dar pelo menos 2 minutos aí, para você mergulhar na presença dele. Aproveite para entrar neste camaz. Deriara naqui levar. Ai mananagando venaradas. Tawanakando manai nagando. Tem algo de Deus entre Deiafal e Erracemi. Tem algo de Deus dentro deste ambiente aqui. A nuvem do Senhor está aqui, e em 2 minutos ela vai se apoderar de pessoas que estão aqui, porque ela vai descer sobre a sua cabeça. Não pare de glorificar a Deus agora. Abra a boca. Abra a boca. Abra a boca. Abra a boca. Ore em línguas nesta hora. Vai dar lugar ao Espírito de Deus. Daqui emanaracando nova nagando vendere de racebi. Tawanastei benegere ras. Cão e bibido benegere genia da gai. Eu vou esperar você dar glória a Deus. Abre a tua boca. Pega força para recomeçar. Chama daqui, Becovanai, ao imitar.
Você tem coragem de pegar na mão de uma pessoa aí do seu lado? Pegue na mão dela, segure a mão dela. Por um minuto eu encerro agora. Eu encerro agora. Segure a mão desta pessoa. Eita. Abra a boca. Vai, abre a boca. Não vai terminar no fogo. Não vai parar nos cortes. Deus vai levantar a tua vida. 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 Deus, abre a boca, Jeremias. Enquanto eles fazem esse solo lindo aqui, abre a boca e vai adorando. Adore. Vira a bateria. Abre a boca, vai, Vaz. Só quem está sentindo a glória de Deus, pega, 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 pega. Aproveite por um minuto para sentir a glória de Deus aí. Abra a boca. Pode adorar, fica à vontade. Eu estou recebendo a autoridade do meu Deus aqui. A história não vai parar no fogo. Eu não sei se você crê, mas eu vou dizer. Eu estou vendo aquela família de pé de novo. Eu estou vendo famílias de pé novamente. Vou falar de novo mais uma vez para você adorar. Eu estou vendo famílias de pé novamente. Eu estou vendo Deus trazendo de volta a estrutura que havia sido quebrada e desfeita. Deus está restaurando, restituindo, e a história está sendo hoje reescrita. Eu quero orar com você. Estou sentindo muito forte a presença de Deus. Mas eu vou dar a oportunidade a algumas pessoas que queiram vir aqui à frente, porque Deus está reescrevendo a história. Toma o livro e recomeça. Toma o livro na minácia. Devidor que andas e me bananova Kawamandi Hebiova Sienda. Tem algo muito forte aqui, Jesus. Meu ventre não é estéril. Deus está levantando muita gente aqui esta noite. Haverá grandes movimentos de Deus através da tua vida nesta terra. Mas eu quero saber aqueles que precisam hoje de força para reescrever, para recomeçar. Eu vou dar a oportunidade a algumas pessoas, se desejarem vir, de vir aqui na frente agora. Famílias que estão aqui, gente que está aqui e precisa
reescrever a história. Talvez você está afastado e veio hoje trazido pelo Espírito Santo de Deus. Talvez você está aí e diz: pastor, eu não sou crente. E talvez no seu coração você está desejando recomeçar essa história. Eu estou lhe dando a oportunidade agora e não vou forçar. Só vem à frente quem sabe que precisa hoje recomeçar, reescrever. Estou lhe dando a chance de você vir. Deus está tratando gente aqui hoje. Deus me dá essa palavra hoje porque tem gente que vai reescrever a história novamente. Deixe-me orar com você e com a sua família. Eu acredito em milagres. Eu acredito em milagres. Deus está tocando no estômago de pessoas que estão aqui. O Senhor está sarando. E eu sei, eu estou falando para uma mulher específica que está aqui. Porque todas as pontadas e dores que você sentia tão fortes aí nesse estômago, Deus está tocando agora, está desfazendo aquilo que estava por se desenvolver, está anulando isto agora e está colocando a mão dele que cura e que sara toda e qualquer enfermidade. E Ele estabelece a cura sobre a sua vida nesta hora. Dentro de dias verás que a boa mão do Eterno te livrou deste mal, porque Ele não vai te deixar ir para uma cama nem uma maca. Ele vai te sustentar com saúde. Dê glória a Deus que Ele está na casa. E enquanto a igreja está dando glória, Jesus está fazendo esse milagre na vida de alguém. Feche seus olhos e me deixe orar rapidamente com você. Oh, Jesus. A gente vai vendo as coisas daqui de cima. Não vai ficar no fogo a tua história. Eu vou repetir isso porque o Espírito Santo está trazendo isso à minha alma e ao meu coração. Tua história não vai terminar na fornalha nem nas chamas. Deus está trazendo um novo livro às tuas mãos, mulher. Homem que está aqui, recomeça, porque Deus vai te usar muito mais do que antes. Deus vai te tomar muito mais do que antes. Recomeça. Recomeça. Feche seus olhos, me deixe orar por você. Oh, meu Deus.
está sentindo a glória do Senhor na casa? Jesus está tocando no estômago dessa mulher hoje. Se você sentir ânsia de vômito, corre para um lugar reservado, porque isso é um sinal que Deus me dá de que Ele está fazendo a cirurgia que Ele não vai deixar o homem fazer. Curve sua cabeça. Pai Celestial, eu creio, eu sinto, eu posso ver gente que está se levantando do meio da chama, gente que estava chorando há poucos minutos, está saindo do meio do fogo. Gente que está recomeçando a história. Gente que vai lembrar que a escolha não é sua. Gente que tem sensibilidade espiritual. Gente que sabe que a história não vai parar nas chamas, mas que vai mais longe. Estas pessoas estão aí diante de Ti, Jesus. E eu sei que Tu não me trouxeste aqui por acaso. Tu me assando, ó Pai. Tu me deregando, base. Alcança cada um desses corações, cada uma destas almas, com a Tua boa mão, Senhor, porque todos chegarão em paz em casa, mas quando chegarem em casa, chegarão para viver, Senhor, uma nova fase da sua vida e um novo tempo. Nada será como antes, tudo será maior e melhor do que antes. Eu te peço agora, Jesus, alcança esta mulher ferida. Alcança esta mulher que te disse há 6h30 atrás: vai ficar desse jeito, Deus. Mostra a ela que não vai, Jesus. Porque eu sei que o Teu propósito com ela é grande nesta terra, meu Deus. Por isso eu te peço, sustenta a mão de cada um. Sustenta, Senhor, os ossos. Sustenta a alma. Sustenta a vida dos Teus filhos e das Tuas filhas. E faz, Senhor, uma grandiosa obra daqui para frente na vida desta igreja. Eu sei que tem gente que chegou aqui com a história, Senhor, no meio das chamas. A enfermidade tocou fogo. A depressão tocou fogo. O medo tocou fogo. O prejuízo tocou fogo da história. Mas Tu trouxeste, Senhor, cada um de nós para nos fazer entender que nada vai roubar de nós aquilo que o Senhor nos prometeu. Por isso eu oro por estas mulheres, por estes homens, abençoando a vida deles, abençoando a casa e declarando agora que nenhum demônio vai prevalecer no meio daquela família, porque a Tua obra será concretizada no meio daquela casa. Nós repreendemos toda a seta de Satanás, nós repreendemos todo o ataque no mundo espiritual e declaramos sobre a vida da igreja este novo tempo em andamento.
histórias que recomeçam. Histórias que recomeçam. Histórias que recomeçam. Histórias que recomeçam. Que assim seja, Pai. Venha um tempo de milagres. Venha vida. Venha força. Venha fôlego. Venha autoridade. Venha poder sobre a vida de todos nós. Porque eu creio que o que tu tens preparado ainda é muito mais especial. Eu acredito que a tua chuva está vindo por aí. E ninguém vai parar diante do que tu estabeleceste para as nossas vidas. Que assim seja, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Dê glória a Deus por 30 segundos aqui. Isso, mas abra a boca mesmo, tá? Por 30 segundos. Decalastina menacio. Beriara daqui, menada gebebo, menara daga. Quem está sentindo a glória dele pode adorá-lo. Adore, 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 adore.